Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 97.977 dólares, hoje sofrendo uma queda de menos 3%, queda essa que está impactando também o mercado de altcoins, as criptos como um todo, sofrendo quedas no dia de hoje. Depois do Bitcoin ter, ontem basicamente, né, fechado o seu candle de maior preço no time frame diário da história, o Bitcoin chegou a fechar lá na casa dos 101.174 dólares, né? Então, ontem, mais um dia histórico para o Bitcoin, porém hoje, um movimento bem volátil aqui, né? E na última análise do canal, a gente tinha feito um exercício, isso foi acho que anteontem, né? Eu até falei, esteja pronto para isso, né? Alerta no Bitcoin, nessa análise a gente fez algum exercício de derivativos, o mercado de derivativos estava dando sinais de que Bitcoin e criptos precisam passar por alguma desalavancagem para continuar subindo. Continuo acreditando que essa é uma hipótese bem válida, tá, investidores? Inclusive, quero já deixar o convite para você se juntar a nós aqui, ó, se inscrever no canal, fazer parte dos mais de 30 mil investidores que acompanham o nosso conteúdo. E eu sigo acreditando que qualquer tipo de volatilidade aqui que coloca o Bitcoin até esses patamares dos 87 mil dólares aqui, pode ser algo plenamente normal e factível, já que eu acredito que a gente está passando por um momento de reacumulação, né? Assim como a gente fez nesse momento aqui, a gente está fazendo novamente nesse momento aqui, e creio que a gente pode ver o Bitcoin disparando depois dessa acumulação lá para casa dos 150 mil dólares. E o que esperar, né? Como que isso pode então impactar? Muda alguma coisa em relação ao ciclo? Eu acredito que não, até acabei de sinalizar que acredito que veremos ainda o Bitcoin atingindo a casa dos 150 mil dólares nesse ano de 2025. Acredito que a gente podemos não estar nem mesmo tão longe disso. Mostrei esse gráfico aqui na última análise, né? Nessa análise em que a gente falou, a gente pode passar por alguma desalavancagem, e nos ciclos passados, basicamente, a gente teve esse processo de desalavancagem, até que a gente fez, né, um movimento de escalada, para aí sim, no mês de janeiro, investidores, passar por uma fase de correção, né? Olha só, aqui a gente passou mais tempo, né, com o Bitcoin corrigindo, e basicamente essa linha azul representa a média do comportamento, né, da performance do Bitcoin no ciclo de 15 a 17, 19 a 21, e como a gente pode ver aqui, a gente está meio que acompanhando fielmente, né, esse desempenho. Não é de hoje, a gente não começou a acompanhar isso hoje, já faz tempo que a gente vem utilizando esse gráfico como uma referência para a gente, e ele não nos decepcionou em nenhum momento. O Bitcoin está tendo um desempenho cíclico muito similar, né, à média dos ciclos passados. E essa possibilidade de desalavancagem se dá também em função da gente estar vendo o Open Interest nas máximas históricas, né, investidores? Não quer dizer que isso aqui vai cair para esses mesmos patamares, isso aqui já ficou para trás, certo? A gente já sabia que o Open Interest ia escalar desta forma aqui, a gente falou várias vezes, certo? Que este topo aqui seria rompido por muito, isso já aconteceu, né? Porém, eu continuo ainda acreditando na hipótese do mercado desalavancar um pouco mais. A gente vê esta montanha aqui sofrendo uma correção, né? Isso é uma hipótese válida e não altera em basicamente nada o fluxo do Bitcoin nesse ciclo, que teve basicamente o Bitcoin, olha só, fechando um dia, né, acima dos 100 mil dólares pela primeira vez na história ontem. E olha essa estatística, desde o dia 1º de novembro, o Bitcoin renovou a sua máxima 15 vezes, né? Quase 40% dos dias do calendário, né? E essa fase de rompimento de máximas históricas e de preços recorde normalmente duram algo em torno de um ano, né? E aí a gente tem essas marcações aqui que são justamente esse período de um ano. E a gente tem dois cenários aqui, investidores, para exercitar, né? Um primeiro cenário, falando desse momento aqui, tá? Do ciclo atual, um primeiro cenário, considerando aquela máxima que o Bitcoin fez antes mesmo do halving, essa máxima de março de 2024. Aqui o Bitcoin fez uma nova máxima. Então, se ele mantiver esse comportamento de renovar as máximas durante um ano após o primeiro momento de all-time high no ciclo, a gente pode esperar que o Bitcoin ainda tenha espaço para renovar essas máximas históricas até março do ano que vem, 12 meses, né? Porém, a gente tem
uma segunda hipótese a considerar também, que seria entender essa nova máxima histórica de março como um falso positivo. Por quê? Essa máxima aconteceu totalmente fora de hora, né? Para quem acompanha o desenvolvimento cíclico do Bitcoin, isso aqui foi, na verdade, uma grande surpresa e o resultado de um hype muito forte que a gente teve em função do lançamento dos ETFs de Bitcoin que aconteceu na Bolsa Americana em janeiro e que fez o preço do Bitcoin disparar, renovar a máxima antes mesmo do halving acontecer, algo que nunca tinha acontecido na história. Então, se a gente desconsiderar esse topo de março e entendê-lo como um falso positivo, a trajetória de novas máximas históricas do Bitcoin apenas começou, certo? A gente teria então algo em torno de 12 meses, o que nos levaria para um ciclo até o final do ano que vem ainda, né? Até o final de 2025, último trimestre de 2025. E qual cenário você vai considerar, né? Essa é a grande questão. Eu, Adriano, vou seguir considerando um cenário onde o topo de março foi o falso positivo, tá? Posso estar errado? Sei que eu posso e estou totalmente tranquilo com isso. Mas nós temos vários indicativos cíclicos para acreditar que a gente pode chegar ainda até o final do ano que vem. Inclusive, até comentei na live de membros ontem do Telegram, que acontece aqui no YouTube. Deixo o convite para você fazer parte do nosso canal de membros do Telegram, para ter acesso a essas lives e vários conteúdos exclusivos que a gente compartilha por lá. Comentei ontem que eu tô vendo muita gente se comportando como se o ciclo fosse terminar nesse primeiro trimestre do ano de 2025, e eu acho que isso pode ser um erro, tá, investidores? Preparem-se para mais um ano de ciclo. Preparem-se para 2025, porque se você tiver como referência só o próximo trimestre de 2025, o primeiro trimestre de 2025, cara, isso vai despertar em você pressa, ansiedade, tudo isso pode te levar a cometer erros, né? E você acha que o ciclo vai terminar em março de 2025? Então nos diga o porquê, tá? Mas esse porquê não pode estar no campo imaginário, não pode ser no campo da intuição, porque a imaginação e a intuição contam 1% no máximo, tá? Isso aqui. A gente quer saber de fatos, dados, de elementos factíveis que a gente pode considerar uma peça do quebra-cabeça, que a gente está aqui montando, um grande quebra-cabeça. Não começamos a fazer isso agora, já está a terceira temporada montando esse quebra-cabeça aqui nesse canal, publicamente na internet. A gente tem sido muito assertivo nas nossas leituras. Então, considerando as peças que eu tenho do quebra-cabeça, eu continuo acreditando que a gente pode chegar até o último trimestre do ano que vem, com fortes quedas pelo caminho, com grandes emoções pelo caminho. Tá pensando que não vai ter notícia ruim? Ah, vai. Basta a gente viver o primeiro momento de correção forte no mercado, que dúvidas serão geradas, a gente vai ter food, vai ter muita coisa. Isso aqui é uma grande série do Netflix, uma empolgante série do Netflix, só que aqui, brother, é vida real, é mundo real, tá? E muita coisa vai acontecer, vai ter muito suspense, vai ter muita emoção, a gente vai estar cobrindo isso aqui no canal a cada dia como a gente segue fazendo, mas eu acredito que tem muita história ainda para ser escrita durante esse ciclo, então se prepare para o ano de 2025, porque se você de repente não chegar no resultado esperado para sua carteira no primeiro trimestre de 2025, você poderá ter a possibilidade de continuar, tá, buscando resultados com a continuidade do ciclo, mesmo depois que o mercado corrija. Eu acredito que a gente deve ter uma correção forte aí, que vai ter muita notícia ruim na mídia no primeiro semestre do ano que vem, enfim, tá lá na frente, não se preocupe com isso. É o momento da gente olhar o presente, tá? Olha um pouco pro presente também, porque se você ficar olhando muito lá na frente, você vai se distrair e aí, enfim, vai tomar decisões erradas no momento presente. Então você tem que saber dosar a análise do ponto futuro com a análise do momento atual e foca um pouquinho no presente também, porque não é hora ainda de ficar falando de sair, a galera fica com medo. Ai, meu Deus do céu, Adriano, hora de sair, eu quero saber a hora de sair. Calma, cara, calma. Vai ter a hora certa pra gente falar disso. Tem gente que fala também, Adriano, não fica falando dos outros, você não precisa ficar falando do que as pessoas estão falando. E precisa sim, brother. O que as pessoas estão falando constrói as narrativas que mexem com os preços. Por isso que eu tô sempre aqui tentando desconstruir narrativas, falando sobre o que as pessoas estão falando, porque em grande parte das vezes elas estão falando besteira. E eu, como tenho uma vivência já de longa data nesse mercado, consegui resultados e consigo fazer uma leitura diferente do que muita gente faz muitas vezes e acabo tendo sucesso com isso, me sinto na obrigação de chegar aqui e falar, ó, isso aqui que estão falando é besteira, isso aqui que estão falando não faz sentido, né? Então, é isso. E eu também acredito que a gente deve seguir vendo o Bitcoin renovando máximas históricas em 2025 em função da margem de lucro que foi obtida por long-term holders. Veja que no ciclo passado a gente teve uma montanha em realização de lucro que foi lá no infinito e além, tá vendo aqui? Olha onde a gente chegou nesse ciclo, tá? Só uma montanhazinha aqui, né?
Quer dizer que a gente vai chegar nesses mesmos patamares? Cara, pode ser que não. Por quê? Porque a assimetria do Bitcoin nesse ciclo é diferente da assimetria do ciclo passado, certo? Porém, eu acredito que a gente ainda tem espaço para ver esse gráfico escalando aqui para cima e muita margem para lucro de long-term holders ainda acontecendo, tá? O que eu falei para vocês em uma análise anterior aí, eu acho que quando a gente vê o Bitcoin atingindo ali patamares de 900, 1000% de performance no ciclo atual, aí sim a gente vai começar a ver pressão forte de long-term holders, ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda. E falando de curto prazo, olha só, isso aqui é uma notícia boa, tá? A gente basicamente tem experimentado aqui uma atividade de acumulação muito forte no preço do Bitcoin, investidores, ali acima dos 87 mil dólares, tá? Que está totalmente em linha com as faixas de preço que eu tô colocando para vocês como níveis aqui para potenciais desalavancagens e que seria saudável o preço do Bitcoin chegar e que haveria defesa compradora, tá vendo? Essas barrinhas amarelas mostram os pontos de forte acumulação que estão acontecendo no Bitcoin. E vejam que essa forte acumulação começa justamente nos 87 mil dólares. O que isso representa aqui, cara? Qual é a leitura que dá para fazer também? Que se o preço do Bitcoin chegar a 87 mil dólares, meu Deus, oportunidade. Oportunidade máxima para quem ficou de fora, certo? Vai chegar lá? Eu não sei. Como vocês podem ver, haverá muita defesa e muito interesse comprador, porque o Bitcoin vai seguir a sua trajetória ascendente em 2025, tá? Então, essa é a leitura que eu faço para esse momento e esse gráfico mostra pra gente o comportamento cíclico do Bitcoin. Vejam que a gente ainda está na fase de bull run, na fase de renovar as máximas históricas para chegar até a formação do topo de ciclo. Normalmente a gente vive algo em torno de mais de 500 dias, né, desde o halving do Bitcoin até o momento em que o Bitcoin realmente vai lá formar o seu topo cíclico, e a gente ainda está distante disso, tá? Então tem muita coisa para acontecer nesse ciclo ainda para o Bitcoin e para as criptos, né, investidores? Até que a gente entre aí sim em um bear market. Mas vou só deixar um disclaimer para vocês, e é no campo das narrativas que as pessoas vão começar a falar aí. Eu digo para vocês que o Bitcoin só precisa ter mais uns 2 dias de queda, que seja, vamos só supor que o Bitcoin caia mais 2 dias aí, não precisa de muito mais que isso para a gente começar a ver nas redes sociais um monte de gente falando que esse 100k foi o topo do ciclo, tá? Então já fique preparado, porque se você ficar dando atenção para as pessoas erradas, você vai acabar fazendo besteira, certo? E olha lá, acionistas pedem que Amazon compre Bitcoin para enfrentar a inflação. O documento foi divulgado por Tim Kotzman, pesquisador associado do National Center for Public Policy Research, por meio do seu perfil no X. E a Amazon e a Microsoft podem levar o Bitcoin a 200 mil dólares em 2025. Investidores, não é de hoje, né, que eu tenho falado para vocês que eu acredito que alguma grande empresa vai anunciar a compra de Bitcoin nesse ciclo, né? E vejam que isso parecia distante demais, né, há algum tempo atrás, quando eu falava isso, que a gente falava, isso é besteira, Adriano, esquece isso. E olha lá, analistas dizem que este é o início do super ciclo do Bitcoin com a entrada maior de grandes empresas. À medida que gigantes passam a comprar quantias maiores, o mercado estima que o Bitcoin pode dobrar de preço até o final de 2025. O banco Standard Chartered previu que o preço do Bitcoin chegaria a 150 mil dólares no final de 2024 e em 200 mil até o final de 2025. Em uma nota compartilhada com investidores, o analista do Standard Chartered, Geoff Kendrick, disse: nós ficaríamos ainda mais otimistas se o BTC visse uma absorção mais rápida por fundos de aposentadoria dos Estados Unidos, né, os fundos de pensão, fundos soberanos globais ou um potencial fundo de reserva estratégica dos Estados Unidos. Em 2025, esperamos que os fluxos institucionais continuem no ritmo de 2024 ou acima dele. A MicroStrategy está correndo à frente de seu plano de 3 anos de 42 bilhões, então suas compras em 2025 devem igualar ou exceder as suas compras de 2024. Né? Então, muito fluxo institucional para entrar ainda para o Bitcoin 2025, que promete ser um belo ano aí para o Bitcoin e para as criptos também, né, caras? Olha só, isso aqui, investidores, é basicamente uma campanha de fim de ano que a minha irmã realiza na igreja, que ela é líder do grupo de jovens no interior de São Paulo, essa paróquia Cristo Ressuscitado. E eles estão arrecadando brinquedos, doces e contribuições em dinheiro para fazer a distribuição de brinquedos e doces, né, para as crianças de comunidades carentes lá da cidade e da região. E quem quiser contribuir, tá, fazer uma doação aí para esse fim de ano, eu estou deixando o Pix aqui, que tudo o que vocês enviarem aqui para o meu Pix, eu estarei destinando lá para
pro tesouro, vamos chamar assim, né? Para esse caixa que eles estão construindo para comprar brinquedos e doces. Quanto mais dinheiro a gente tiver, melhores, né? Melhor vai ser a qualidade dos brinquedos e maior a quantidade também. Então, quem quiser fazer uma doação, essa é a oportunidade, certo? Esse aqui, investidores, é o desempenho das criptos do relatório Smart. Desempenho até ontem, tá? Desempenho de setembro até a data de ontem, setembro de 2023 até a data de ontem. Vocês podem ver que o desempenho está sendo fenomenal aqui. Isso não é uma surpresa, eu falei 1 milhão de vezes que isso ia acontecer, só que eu tô falando para vocês que isso não vai parar por aqui, tá? Então, nesse momento, invista em bons criptoativos, cara. Você tem que saber escolher bem as suas criptomoedas e eu fiz esse trabalho de research para você. Basta que você acesse o link da descrição e conheça o nosso relatório, e aí se você quiser adquirir esse material, você vai ter acesso a 25 criptomoedas muito promissoras para esse ciclo, e você vai, cara, basicamente entender tudo o que você precisa para você ter sucesso nesse mercado, tá? Não subestime esse relatório, e o conhecimento é uma fonte de lucros inesgotáveis. Quando você investe em... O conhecimento, cara, é o melhor ativo no qual você pode investir, porque a assimetria dele é imensurável, entendeu? Então, se dê esse presente e a gente caminha aqui para o final de mais uma análise, investidores, e essas quedas que estão acontecendo nesse momento no mercado de criptomoedas, para mim, representam um movimento saudável e que é até necessário para que a gente possa ver os mercados futuros se equilibrando e aí a gente vendo as criptos se projetando para quem sabe fazer um rally natalino, né? Seria bom que as criptos dessem uma desalavancada para a gente viver as últimas semanas do ano de uma maneira bem legal, com o Papai Noel entregando aquele presentão de fim de ano para todos nós. Acredito que isso pode acontecer e tem grandes chances de acontecer, tá? Até que o mercado nos prove o contrário. Então vou ficando por aqui. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Entre para o nosso canal do Telegram para ter acesso aos conteúdos exclusivos que a gente compartilha por lá. Conheça o nosso relatório para você investir em bons criptoativos. E se quiser, se puder, faça uma doação para a campanha Seja um Noel 2024. Forte abraço a todos e até a próxima.